É isso aí, Pedrinho. É isso aí, pode tocar a ideia. Ai, brigadão. Obrigada, Narciso. Show de bola, conteúdo. Espero que todos vocês estejam aproveitando. Bom, eu sou a Débora Silva, sou aqui do time de Innovation Dev também. E deixo aí meus contatos para quem quiser fotografar o QR Code do LinkedIn, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida que tenha ficado pendente. A gente responde a contento, no tempo, né, correto, e aí a gente consegue também estabelecer aí um network legal com pessoas que fazem coisas diferentes, entender como é que está o mercado. Então, fiquem à vontade para adicionar, para a gente poder bater um papo, e espero que vocês estejam gostando muito do conteúdo, porque a gente sempre faz com muita vontade e querendo que vocês aproveitem e realmente conheçam nossas features e nossos recursos, tá? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês agora da parte de fundamentos de Cloud Native, né? Quando a gente fala de Cloud Native, o que a gente está falando de serviços de recursos que estão disponíveis na nuvem, para a gente possa utilizar e aí fomentar a nossa linha de trabalho. Bom, o termo nativo de nuvem refere-se ao conceito de criação e execução de aplicativos, né? Para que a gente possa aproveitar essa computação totalmente distribuída oferecida pelo modelo de entrega na nuvem, né? Então, os aplicativos nativos de nuvem, eles são projetados e criados para que a gente possa explorar aí a sua estabilidade, a sua elasticidade, a resiliência e a flexibilidade que a nuvem pode oferecer, né? Então, conforme definido aí pela Cloud Native Computing Foundation, a gente sempre ouve falar aí na CNCF, as tecnologias nativas da nuvem, elas capacitam as organizações para que elas possam criar e executar aplicativos, né? Tanto em nuvens públicas, privadas, quanto em nuvens híbridas. Então, recursos como containers, malhas de serviços, microserviços, tudo isso aí, programas de aplicativos declarativos como as APIs, para que a gente possa melhor ilustrar essa abordagem, né? Então, a gente fala do que é o serviço, né, como fundamento, que é essa unidade aí discreta de funcionalidade, que a gente enxerga através de uma API, né? O contrato de serviço, que é o que define o que vai ser utilizado, quais serão as suas funcionalidades e como ele deve ser e como ele deve funcionar dentro da linha de serviço do cliente, né? Quais são os códigos de implementação que serão feitos, aplicação, como vai ser essa linha de trabalho, quem está executando na lógica e o que deve executar. A interface, que é o que a gente vê através das APIs, né? A funcionalidade de acordo com o serviço que vai estar prestando, e o que o cliente vai invocar através dessa interface. Então, isso é fundamental para a gente entender que está dentro dos serviços nativos em nuvem, né? Bom, falando dos microserviços, a gente tem uma representação aí básica do que são, né? Então, consiste aí na interface, na implementação e no armazenamento. E aí, os microserviços permitem que a gente consiga desenhar esses aplicativos com serviços já acoplados, né? Então, você consegue fazer serviços independentes, né? Essa abordagem de microserviços, que é uma abordagem arquitetônica e organizacional de desenvolvimento de software, consiste em pequenos serviços independentes que vão ali se comunicar utilizando APIs bem definidas. Então, esses serviços eles vão pertencendo a pequenas equipes e essas equipes são autossuficientes dentro desse escopo. Então, com isso, eles tendem a facilitar essa escalabilidade, agilizando essa parte de desenvolvimento. E como você cria aí componentes independentes dentro de cada microserviço, na hora dessa execução também vai ser uma coisa mais dinâmica, até para que você possa atualizar, implementar e escalar para atender uma demanda da função específica de um aplicativo, por exemplo. Então, o microserviço ele é uma representação independente dos recursos de negócios, né? E a gente sempre fala muito aí do que é o stateless, né? O processo automatizado, onde cada requisição e transação é independente, não está nem relacionada e nem depende de nenhuma outra anterior, né? E um grande sistema, ele por si só, ele já tem uma dificuldade de gerenciamento, né? Então, com aplicativos menores, você consegue facilitar cada um com sua finalidade, deployar, implementar, desenvolver. Então, tendo aí a sua própria interface, a sua própria implementação, o seu próprio storage, né? Então, para funcionar com esses processos aí, State, ele facilita a escala e a manutenção da aplicação.
Bom, aqui está um exemplo de arquitetura de microserviços, né, que possui a tarefa simples de se comunicar com clientes e outros microserviços usando mecanismos de comunicação leves, como, por exemplo, solicitações de API REST, né? Então, esses microserviços, eles permitem que você projete a sua aplicação como uma coleção de serviços acoplados vagamente. Então, eles seguem um modelo share not, né, que eles falam, onde a gente não compartilha, né? Trabalha com a parte independente em cada um. Então, aí facilitando, como a gente já viu, essa escalabilidade, essa manutenção dos serviços dentro desses aplicativos, né? Então, o design do aplicativo, ele basicamente se concentra na resolução de requisitos de negócios e, com isso, faz a implementação da lógica, né? Em uma arquitetura, por exemplo, que a gente tem o exemplo da arquitetura monolítica, né? Em uma arquitetura monolítica, todo aplicativo é construído com uma única unidade, que contém toda a lógica de negócios dentro dele. Na arquitetura de microserviços, a gente já tem essa lógica de negócio organizada como vários serviços acoplados livremente, por isso microserviços, né? Então, alguns pré-requisitos devem ser atendidos para que a gente possa mover uma aplicação monolítica para essa arquitetura de microserviços, né? Então, provisionamento rápido, tem que ter o básico de monitoramento, detecção de erros e funcionalidade, implantação rápida, né? E também não existe ele tem uma governança descentralizada, né? Então não existe um padrão que você tenha que colocar em cada microserviço para essa gestão, e ele consegue com isso suportar também métodos ágeis, o que facilita bastante aí o trabalho no framework DevOps, por exemplo. Bom, aqui a gente tem algumas abordagens do tipo de serviços web, né, onde a gente trabalha, pode falar de microserviços. Então, o REST e o SOAP, eles são abordagens diferentes de transmissão de dados online, né? Em específico, eles definem como interfaces de aplicação são criadas e o que possibilita a comunicação do dado entre essas aplicações, né? Então, o SOAP, ele é um protocolo padrão projetado originalmente para que você faça aí essa comunicação entre as aplicações que são desenvolvidas em diferentes linguagens e também em diferentes plataformas. Então, como ele se trata de um protocolo, ele impõe algumas regras integradas que aumentam aí um pouco a sua complexidade. O REST, ele já é um conjunto de princípios de arquitetura. Então, ele atende mais às necessidades aí de casos de uso de aplicações mobile e serviços web. Então, como ele se trata de um grupo de diretrizes, os desenvolvedores que precisam fazer a implementação dessas recomendações, né? E aí, a gente fala que o SOAP Services, ele pode ser, o caso mais comum de uso, ele seria para arquitetura orientada a serviços, como o SOA, né? Que é um tipo aí de design de software onde a gente torna os componentes reutilizáveis, podendo usar a sua interface de serviço como linguagem de comunicação comum em uma rede, né? Então, o foco aí é a construção e a disponibilização de serviços de negócio, evitando replicação de dados. Você pode fazer um reuso e ter facilidade na manutenção desse sistema e ter um controle aí do processo de negócio, né? Bom, e aí a gente fala aí dos padrões de serviço também web, né? Esses padrões de design de interação, como que eles funcionam, para a gente entender a lógica dos microserviços. Esses padrões, eles são uma maneira de você descrever soluções aí para problemas comuns, tanto de usabilidade quanto de acessibilidade, em um contexto específico. Então, eles documentam esses modelos de interação que acabam tornando mais fácil para os usuários entender a interface e como realizar essas tarefas. Então, esses padrões, eles são formas de descrever as melhores práticas, explicar bons designs e, com isso, fazer a captura de experiências para que outras pessoas possam reutilizar essas soluções, né? E aqui a gente tem esses dois padrões, que são as operações síncronas e assíncronas, né? Essas operações síncronas, elas esperam fazer processamento de uma entrada e retornar uma saída ou uma resposta de falha a quem está invocando, né? Dentro dessa mesma conexão. E aí, essas operações, elas devem ser capazes de produzir uma resposta com rapidez e eficiência, né? E a duração dessa resposta, o limite, vai depender do protocolo de transporte, da configuração de rede, portanto, você não consegue muito prever esse tempo, mas não deve durar mais do que 30 segundos, né?
As operações assíncronas, elas contêm apenas elementos de entrada, ou seja, nenhuma resposta específica é esperada pelo invocador, exceto a confirmação do protocolo que está fazendo esse transporte, né? Então, como que eu posso dizer aqui, o invocador do serviço, portanto, ele não tem o conhecimento desses resultados do processamento que solicitou no serviço. Então, é possível que ele também possa apresentar um recurso de chamada. Esse retorno de chamada aí pode ser implementado para que ele faça... ele não precisa esperar por nenhuma resposta específica, e, portanto, ele não fica bloqueado durante o serviço, né? Então, a gente tem aí esses padrões de serviço web, o que a gente pode... Qualquer serviço REST ou SOAP, ele pode receber uma solicitação e ele pode gerar uma resposta ou falha, né? Que é essência do padrão de interação síncrona. No entanto, ao contrário do SOAP e do REST, ele não é capaz de comunicações assíncronas verdadeiras, porque o REST ele é essencialmente inseparável do transporte HTTP, que é o que faz a comunicação web, que é inerentemente síncrono, né? A gente sabe disso. Minimizar a comunicação entre os serviços é uma prática recomendada quando a comunicação é essencial, a comunicação assíncrona ela é preferível. Então, o serviço que envia a solicitação, ele pode continuar operando sem ter que fazer o aguardo de resposta, que é exigido na síncrona, né? Então, ele é mais utilizado assim para filas de mensagens, sistemas de streaming, são métodos aí ideais para fornecer uma comunicação assíncrona. E quando integrados, por exemplo, a banco de dados, eles conseguem fornecer uma semântica transacional para que você opere com esses dados e envie essa mensagem, né? Isso torna os microserviços mais simples e mais escaláveis para fazer essa implantação. O uso de APIs REST, ele torna a comunicação entre os microserviços exclusivamente síncrona, né? E geralmente limita um pouco o dimensionamento, para a gente ter noção dessas diferenças. Bom, os benefícios aí dos padrões de design, você consegue mais facilidade para ensinar aos novatos, no caso, algumas práticas recomendadas e algumas abordagens comuns. Você consegue prover à sua equipe uma linguagem comum, reduzindo mal-entendidos que possam surgir aí a partir do vocabulário diferente, né? Redução de tempo e de custos nesse ciclo de vida de design e de desenvolvimento, e tornar o design utilizável em um caminho de menor resistência, né, que a gente chama, porque aí você já tem lá os designs que são prontos e você fica com menos, resistência à utilização deles. E você consegue eliminar aí o desperdício de tempo gasto fazendo a reinvenção da roda, sendo que você já vai ter lá designs prontos para utilizar de acordo com o seu caso de uso. E também garante aí que os usuários tenham uma experiência consistente e também previsibilidade em um aplicativo ou serviço, o que é muito importante. Bom, isso aqui é o fundamento, é só para que vocês tenham uma noção de como é trabalhar com os microserviços, o que eles produzem, quais são os benefícios de ter isso nas suas aplicações, né? E a gente vai agora